Yeah. Nessa videoaula veremos como funciona o processo de varredura em um televisor de LCD. Vamos fazer uma analogia sobre o processo de varredura usando essa matriz de 10 por 10, representada na tela. Esses quadrados que formam a matriz representam em nosso exemplo os pixels de uma tela de LCD. Observe que aqui temos um circuito comutador horizontal que, como mostrado, agora irá controlar as linhas dessa matriz. Aqui o comutador vertical, que como vemos, irá controlar as colunas dessa matriz. Vamos fazer uma análise do pixel que compõe essa matriz. Consideremos que cada quadrado que forma essa matriz seja um LED. Observemos que nas linhas, todos os terminais positivos dos LEDs estão conectados entre si. Já nas colunas se encontram os terminais negativos, que também estão conectados entre si. Vemos aqui com detalhes que em toda a extensão dessas colunas, os terminais negativos estão conectados entre si. Assim como em um jogo de batalha naval ou em uma planilha do Excel, se quisermos selecionar qualquer pixel ou, no nosso exemplo LED dessa matriz, basta usarmos suas coordenadas, linhas e colunas. Por exemplo, se quisermos selecionar o primeiro LED, selecionamos a linha ao qual ele se encontra e a primeira coluna da esquerda para a direita. Assim atingiremos o alvo, que nesse caso seria o primeiro LED. Então, se essa chave estiver ligada, o positivo aparecerá em todos os LEDs dessa linha. Se essa chave estiver ligada, poderemos habilitar a passagem do sinal negativo para acender o primeiro LED ou positivo para mantê-lo apagado. Porém, observe que somente o primeiro LED estará habilitado, já que todas as demais chaves permanecerão abertas, não permitindo a conexão do positivo. Da mesma maneira, se a chave da coluna estiver fechada, o pulso que virá da linha do data só irá passar por ela, já que as demais permanecerão abertas. Dessa forma, através da linha e da coluna, poderemos acender individualmente qualquer LED da matriz. Observemos que a primeira chave dessa linha se encontra fechada, permitindo então que o positivo apareça na primeira linha, e a primeira chave da primeira coluna também se encontra fechada, permitindo assim que o sinal proveniente da linha do data apareça também na primeira coluna. Estando o primeiro LED habilitado, basta agora que o sinal da linha do data determine seu estado, aceso ou apagado. Se o sinal for negativo, ele irá passar pela primeira chave, não acenderá o primeiro LED da coluna, pois a chave do positivo está aberta para essa linha. Nem o segundo, nem o terceiro. O mesmo ocorrerá em todas as linhas cuja chave esteja aberta. Porém, ao chegar na primeira linha, o sinal negativo encontrará a presença do positivo, que completa o circuito, acendendo o primeiro LED. Se o sinal for positivo, o LED não acenderá, pois não há uma diferença de potencial, e o mesmo irá permanecer apagado. Para que o LED acenda, necessitamos da presença da tensão positiva aqui e da negativa nesse terminal. Observem que essa chave está permitindo que o positivo chegue até esse terminal. E essa chave permite que a alimentação negativa passe por essa coluna, habilitando dessa forma o primeiro LED, tanto para ele acender quanto para ele permanecer apagado em função do sinal de entrada. Fazendo essa análise da primeira linha e coluna, tanto o terminal positivo quanto o negativo do primeiro LED estão habilitados para receber o sinal de controle. Vamos analisar o que ocorre quando no data temos um sinal positivo. Então aqui temos o sinal positivo. Ele tem uma determinada amplitude, considerando que ela seja o suficiente para acender ou não o LED. Esse sinal positivo percorrerá toda a linha do data,
Observe que ela não passará pela primeira chave, pois ela está aberta, e nem pela segunda, e nem pela terceira, e assim até que encontre a chave fechada. Ao encontrar essa chave fechada, o mesmo não passará, pois o sinal é positivo e essa coluna necessita do sinal negativo para acender qualquer LED que se encontre nela. Esse sinal também não passará por nenhuma das colunas, as demais por estarem abertas e essa por aceitar somente a passagem do sinal negativo. Observe que lá em cima, no outro terminal, está chegando o positivo, e positivo com positivo se repele, e a coluna é negativa. Agora, com a chegada do sinal negativo na linha do data, ele irá percorrer a linha do data. Encontrará também a primeira chave aberta e não passará, a segunda chave aberta e não passará, a terceira chave aberta e não passará, e assim sucessivamente, até que encontre a chave fechada. A chave da primeira coluna, da esquerda para a direita, está fechada. Veja que ele não acenderá o LED da última linha, pois a chave está aberta, nem o da penúltima, nem o da antepenúltima, e assim sucessivamente, até que encontre uma chave fechada. Ao percorrer toda a coluna, encontrará a primeira chave fechada, completando o circuito, pois o positivo está alimentando o positivo do LED, e o negativo agora também está presente no terminal negativo, fazendo com que ele acenda. Vamos analisar também o circuito de controle horizontal e vertical. O sinal do clock controlará os dois computadores, que estarão em sincronia com o mesmo. Vamos ver o princípio de funcionamento. Chega então o primeiro pulso. A primeira chave, tanto do circuito horizontal quanto a do vertical, se fecham. Vem através do data um pulso, seja positivo ou negativo. Se for negativo, irá acender o primeiro LED. Se for positivo, manterá o LED apagado. Se quisermos acender o primeiro LED, mandaríamos um pulso negativo. Esse processo se repetirá em todas as colunas e linhas. Então, o circuito recebe o primeiro pulso de clock, habilita a primeira linha e a primeira coluna. Vem o segundo pulso de clock, mantendo a primeira chave fechada. Porém, o que ocorrerá com o computador vertical? Ocorrerá que a primeira chave da coluna abrirá e a segunda chave da coluna seguinte será fechada. Dessa forma, habilitará o segundo LED, que estará pronto para receber a informação de aceso ou apagado. Chegar o positivo aqui na linha do data, lembrando que o sinal encontrará todas as chaves abertas. Somente a da segunda coluna é que se encontrará fechada. Dessa forma, o mesmo não completará o circuito, já que é preciso um pulso positivo para que haja uma circulação de corrente. Perceba que aqui chega a alimentação positiva, logo, positivo com positivo se repele, mantendo então o LED apagado. Veremos o que ocorre com a chegada do pulso negativo no data. Perceba novamente que todas as chaves, exceto da segunda coluna, estão abertas. Logo, esse pulso não passará por elas, inclusive pela primeira. Ao percorrer a linha do data, encontrará um caminho através da chave da segunda coluna. Note que na última linha, assim como na penúltima e na antepenúltima, as chaves estão abertas, assim como nas demais. Apenas a primeira linha se encontra habilitada, permitindo que o positivo chegue no primeiro LED da segunda coluna, fazendo com que ele acenda, assim como estamos vendo aqui na tela. Esse é o princípio para que vocês entendam a dinâmica de funcionamento desse exemplo, que é uma analogia ao processo de varredura. Essa é uma tela 10x10, para que fique mais fácil de enxergar esse processo. Lembrando que em uma linha de TV tem mais de 1000 pixels, e a mesma pode possuir mais de 600 linhas para ter uma imagem satisfatória. Porém, o processo será o mesmo. Vamos por aqui a imagem que queremos formar nessa tela, e veremos como essa imagem será formada em nossa matriz de 10x10. Observem aqui a imagem que será formada em nossa tela. Nesse caso, a letra A. Vejamos então como será feita a formação dessa imagem. Lembrando que esse é um circuito comutador vertical, que habilitará as colunas.
aqui o computador horizontal que habilitará as linhas. Guardem bem essa imagem, pois ela não aparecerá formada durante o processo, pois o mesmo se dará em câmera lenta, para enxergarmos passo a passo o processo de varredura na formação dessa imagem. Após o processo, colocaremos em câmera rápida para a formação da imagem permanecer visível por completo. Temos então agora a tela pronta para a formação da imagem. Chega então o primeiro pulso de clock, que acionará a primeira linha e a primeira coluna da esquerda para a direita. Aqui no Data teremos a informação chegando. Vamos ver então qual será essa informação. Observem que são pulsos positivos. Percebam a atuação dos comutadores. Mandou o primeiro pulso. A chave da primeira linha se fechou, assim como da primeira coluna. Veio um sinal positivo. Lembrando que positivo com positivo não há diferença de potencial. Logo o LED permanecerá apagado. Veio o segundo pulso. Manteve a primeira chave fechada, pois para mudar de linha, a mesma deverá ser toda varrida. Abriu a chave da primeira coluna e fechou a chave da segunda coluna. Chegou no Data mais um pulso positivo. Chegou na segunda coluna, com o pulso positivo, não completou o circuito. O segundo LED permaneceu apagado. Chegou o terceiro pulso de clock. Abriu a chave da segunda coluna e fechou a chave da terceira coluna. Manteve a chave da primeira linha fechada. O terceiro pulso, também positivo, não acendeu o LED. Observem novamente. Veio o quarto pulso, manteve a chave fechada da primeira linha, abriu a chave da terceira coluna e fechou a chave da quarta coluna. Segundo a imagem da figura que vamos formar, esse LED deverá ficar apagado. Logo vem pelo Data mais um pulso positivo. Abriu a chave anterior e fechou a posterior. Perceba que ele sempre repetirá esse processo até a última coluna. Veja que os sinais correspondentes a cada linha trafega pelo Data e chega até a coluna correspondente. Ao terminar a varredura na primeira linha, o próximo pulso de clock fechará novamente a chave da primeira coluna, pois a última é que estava acionada. Abriu a chave da primeira linha, fechando o da segunda linha. Agora ele varrerá a segunda linha. Vemos agora o sinal gerado para a formação da primeira linha da imagem. Observem que todos os sinais da primeira linha são positivos, pois todos os pixels na primeira linha são apagados. Veremos agora o processo de varredura da segunda linha. Observem, temos os 3 primeiros LEDs apagados, os 4 posteriores acesos e os 3 últimos apagados. Primeira informação, pulso positivo no Data. Primeiro LED da segunda linha apagado. Veio a segunda informação, também positivo. Segundo LED apagado. Próximo pulso, também positivo. Observem que agora veio um pulso negativo percorrendo o Data. Como a chave da quarta coluna está fechada, o mesmo completará o seu caminho, acendendo o LED da segunda linha da quarta coluna. Lembrando que é a segunda linha que está habilitada, e a coluna é que mudará a cada pulso do clock. A cada pulso negativo, acenderá o LED correspondente. E por que o LED não permanece aceso? A resposta é porque a cada pulso ele abre a chave atual para depois fechar a próxima. Isso ocorre pois estamos analisando o processo em câmera lenta. Quando a varredura se der na frequência correta, veremos os LEDs correspondentes acesos, mesmo a chave tendo sido desligada. Isso ocorre devido à persistência da visão no olho humano. A imagem fica retida na retina por aproximadamente 3 segundos. E como o processo de varredura é muito rápido, não vemos o LED apagando, e dessa forma a imagem aparecerá por completo na matriz. Continuando com o processo de varredura, veja que ao chegar ao fim da segunda linha, o comutador fechará a chave da mesma e fechará também a chave da terceira linha para continuar o processo da varredura. Essa é a informação da segunda linha. Os 3 primeiros LEDs apagados, os 3 primeiros pulsos positivos.
os 4 LEDs posterior aceso, os 4 pulsos negativos, os 3 últimos LEDs apagados, os 3 últimos pulsos positivos, mantendo os LEDs correspondentes apagados. Assim foi formada mais uma linha da imagem, e o processo segue se repetindo por mais essa linha. Lembrando que toda informação positiva fará com que o LED correspondente fique apagado, e a negativa acenderá o LED. O pulso negativo acendeu o LED correspondente. Ao chegar na última coluna, o computador acionará novamente a primeira coluna, fechando a chave da próxima linha, desligando a chave da linha atual. Veja na imagem o sinal gerado para essa linha: 3 LEDs apagados, 3 pulsos positivos, 1 aceso, 2 apagados, 1 aceso e 3 apagados. Todos os positivos mantêm os LEDs apagados, todos os negativos acendem os LEDs. A varredura continuando para formar parte da imagem na quarta linha, onde os pulsos negativos acendem o LED respectivo para a formação da imagem correspondente. Novamente, o sinal correspondente a essa última linha: 3 apagados, 1 aceso, 2 apagados, 1 aceso e 3 apagados. A varredura continuando para formar parte da imagem, onde os pulsos negativos acendem o LED respectivo para a formação da imagem correspondente. Agora o sinal correspondente: 3 apagados, 4 acesos e 3 apagados. Próxima linha: só acenderá o LED selecionado pelas chaves da linha e da coluna e com o pulso negativo, assim como num jogo de batalha naval ou uma planilha do Excel. Aqui a informação formada: 3 apagados, 1 aceso, 2 apagados, 1 aceso e 3 apagados. Continuando o processo da varredura. A cada pulso são selecionados uma coluna após a outra, e ao final das colunas trocam-se as linhas. Novamente a formação do sinal, o mesmo da linha anterior, que será o mesmo sinal para a próxima linha. Continuando o processo da varredura. Veja que é o mesmo sinal da linha anterior, observando que as duas linhas que faltam ser varridas também possuem o mesmo sinal que o gerado na primeira linha. Todos os pulsos serão positivos. Todos os sinais são positivos, mantendo a linha apagada. A forma do sinal gerado: todos os pulsos positivos. O sinal correspondente à última linha será o mesmo da linha anterior. Acompanhe no processo de varredura. Terminamos então o processo de varredura dessa imagem. Agora na tela, todos os sinais gerados correspondentes a cada linha.
Aqui a imagem a ser formada. Aqui os sinais correspondentes para esse sistema de varredura. Observe que na própria formação do sinal, quando colocamos um abaixo do outro, podemos ver a formação da letra A. Esse é o sinal correspondente a cada linha. E essa é a imagem gerada. Veremos agora o processo de varredura com maior frequência. O processo é tão rápido que veremos uma imagem estática, formada nessa matriz, e não veremos o pixel acendendo e apagando, embora esse efeito ocorra. A varredura é tão rápida que parecerá que todas as chaves estão estáticas. Até a próxima videoaula. Yeah.